Fala pessoal, tudo certo com vocês? Seguimos aqui em quarentena, mas ainda com bastante conteúdo aqui para vocês não perderem essas aulas, tá? Vamos então para o nosso terceiro vídeo. Hoje eu vou fazer a correção, então aqui, né, só explicando passo a passo. Teve pessoal que veio me falar que estava com algumas dúvidas, principalmente aqui nessa parte de alfa e beta. Então eu vou resolver aqui para vocês. Já trouxe, né, ela resolvida, até porque facilita bastante, né, do que eu estar escrevendo, senão os vídeos iam ficar muito extensos. Essa aqui é a nossa viga, então, distribuída na carga de 25 kN por metro, uma carga pontual em determinado ponto de 20 kN, outra carga pontual de 30 kN no outro trecho. Questão da minha viga, né, ela é peristática de grau 1, né, eu tenho 3, 4, 5 reações de apoio, né, 4, desculpa, né, 2 reações aqui, mais uma, 4 reações para 3 equações da estática. Então, grau 1 eu preciso fazer uma alteração. Nesse caso aqui eu já pedi que fosse rotulado esse apoio central. Rotulando esse apoio central eu tenho uma situação diferente, né, quando eu retiro um apoio. Como assim? Eu estou dividindo essa minha viga como se fosse uma viga Gerber, né, praticamente. Então eu tenho um trecho, como se tivesse separado essa viga, e outro trecho. O diagrama de momento, né, aqui em E0, né, que na verdade é a minha linha elástica, né, para essa carga distribuída, porque lembrando sempre que no E0 é o estado de carregamento, eu vou separar em partes, porque eu tenho carga distribuída e tenho carga pontual. No diagrama de carga distribuída é uma viga biapoiada, né, porque eu dividi, com carga uniforme de 25 kN por metro. Então o diagrama eu sei que ele vai ficar uma parábola. Eu posso calcular o momento máximo nessa parábola com a fórmula QL ao quadrado sobre 8. Aqui eu já calculei, né, sendo o Q o 25, o L esse vão de 5 metros ao quadrado sobre 8, que dá 78,125. Para o segundo trecho, também da carga distribuída, mesma coisa, uma parábola, né, com momento máximo no centro, que é L ao quadrado sobre 8, sendo que a diferença aqui vai ser apenas o L aqui era 5, aqui o L vai ser 3, né, 1,5 m mais 1,5 m. A carga continua sendo a carga de 25. Então fiz o E0 para a carga distribuída, agora ainda no E0 para a carga pontual. Não confunda esse E0 de carga pontual com o E1, tá? O E1 é outro estado. Aqui a gente está indo no carregamento. Então eu desconsidero a carga distribuída e vou considerar somente a pontual. A pontual de 20 está aplicada exatamente nesse ponto aqui. Então, como que eu descubro qual que é esse momento máximo? PAB sobre L. Né? Sendo P a carga pontual 20, o A essa distância aqui que é 1 metro e o B essa distância aqui que são 4 metros, sobre L que é a distância total 5 metros. Descobri que o momento máximo nesse vão aqui é 16 e o momento máximo para esse trecho aqui 22,5, com a mesma fórmula. Calculados então os momentos máximos e desenhados os diagramas, né? Parábola, parábola, um triângulo, um triângulo. Isso que é importante, né, para a gente utilizar depois no cálculo do Delton zero. No estado, então, da minha alteração, qual foi a alteração que eu fiz? Eu rotulei esse apoio. Rotulando esse apoio, eu estou inserindo um momento, né, neste meu apoio aqui. Né? Na verdade, eu estou dizendo que neste ponto aqui vai ter um momento que ele vai valer x igual a 1. Da mesma forma que quando eu retirava um apoio, eu acrescentava uma carga, né, uma força no sentido contrário, né, que ela valia 1. Neste caso aqui, eu vou aplicar um momento que ele vale 1. Como que ficaria meu diagrama de momentos aqui, então? O momento máximo exatamente na aplicação, né, porque é aqui onde eu estou aplicando esse momento. Eu vou unir com as laterais porque é 0 nas extremidades. Quanto que ele vale? 1. Diferente, né, de quando eu retirava o apoio, que eu tinha que fazer aquele cálculo também aqui, ó, PAB sobre L, porque eu tinha uma força 1. Da mesma forma que aqui eu tinha uma força 20. Aqui não, aqui eu já estou informando que eu tenho um momento que vale 1. Então essa é a diferença. Assim eu já posso calcular o Delton zero, sempre em função do modo de elasticidade e do momento de inércia que eu já comentei nos vídeos passados. O que seria o Delton zero? É a multiplicação, então, é a soma da multiplicação do E0 vezes o E1. Então, a figura do E0 que eu tenho aqui, que eu já dividi por partes, ó, A, B, C, D, E e F. Essa primeira parábola aqui, depois um triângulo, outra parábola, outro triângulo,
a gente sempre faz no lado esquerdo, depois no lado direito, faz por vão, né? Então, eu dividi dessa forma aqui também. A figura em A, que é o E0, vezes o E1, que é a figura E, essa metade de triângulo. Então, parábola vezes metade de um triângulo, com momento máximo para o lado esquerdo aqui, ó. Depois eu vou pegar o C, estou ainda no lado esquerdo aqui, tá? O C vezes o E, C vezes o E, um triângulo completo vezes metade de um triângulo com momento máximo para o lado direito, mesma forma. Agora, para o lado direito aqui, eu sigo os mesmos passos. A parábola, que é a figura B, vezes essa metade do triângulo com momento máximo para o lado esquerdo, que é F. E depois a figura D, triângulo completo, vezes a metade de um triângulo com momento máximo para o lado esquerdo também. Essa aqui é a fórmula as fórmulas que eu vou ter que utilizar. Eu não escrevi as fórmulas aqui, né, exatamente, né, até para questão de economizar um pouquinho de tempo. Mas a gente retira elas dessa tabela aqui, que vocês já têm acesso, né? Por exemplo, uma parábola vezes triângulo com momento máximo para o lado esquerdo, eu vou ter que vir aqui, ó, momento para o lado direito, desculpa. Momento para o lado direito do triângulo, eu desço aqui na coluna até achar a parábola que está aqui, ó. Parábola, triângulo, momento máximo para o lado direito. 1/3 de SIC. E assim para todas essas multiplicações. Então, 1/3 de SIC, o que seria SIC? O S é o comprimento que eu tenho do vão, ou seja, da minha parábola, 5, vezes o I, que seria o que o I? Posso olhar lá no desenho, né, se o I é o momento máximo da parábola ou do triângulo, tanto faz, porque vai estar um multiplicando o outro, então eu multiplicar o 1 vezes 78,125 ou 78,25 vezes 1 vai dar no mesmo, tá? Então a ordem dos fatores não altera este produto aqui. O 1 é o momento máximo que eu tenho dessa minha figura E, e o 78,125 é o momento máximo que eu tenho aqui da minha figura A. Depois, né, a outra fórmula aqui, C vezes E. Também na tabela, eu vou ver que a fórmula vai ser 1/6 de SIC vezes 1 mais alfa. Tá? 1/6, o S é o vão, eu continuo ainda na figura C e E, então é ainda esse vão aqui, de 5 metros. O 1, o momento máximo da figura desse triângulo aqui. 16, o momento máximo dessa figura aqui. Abre parênteses, 1 mais alfa. Aqui que surgiu algumas dúvidas, tá? O que seria o alfa? O alfa, pessoal, é a proporção que eu tenho de vão, né, para essa minha carga aqui. Ou seja, alfa sempre para o meu lado esquerdo e o beta sempre para o lado direito. Aqui é a mesma coisa, alfa para o lado esquerdo e beta para o lado direito. Então, quantos por cento que eu tenho, qual a porcentagem de vão que eu tenho para o lado esquerdo da minha carga, desse trecho aqui, e qual a porcentagem que eu tenho para o lado direito da minha carga, esse trecho aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou explicar por essa aqui que é mais fácil, tá? Essa minha carga de 30, ela está centralizada. Está exatamente no centro. Tem um vão de 3 metros, tem 1,5 m para cá, 1,5 m para cá. Ou seja, 50% de vão está para esse lado e 50% do vão para esse lado. Então, o alfa deste trecho aqui vai ser 0,5, né, que é 50%, e desse trecho 0,5 também, que é 50%. Tá? Isso que é o alfa e o beta. E aqui, professor, que a carga não está centralizada. A mesma coisa, eu faço uma regrinha de 3 para descobrir quantos por cento que eu tenho, né? Se eu tenho, por exemplo, um vão de 5 metros, eu quero descobrir o alfa, eu vou dividir o 1 por 5. Né? Se eu dividir 1 por 5, eu vou chegar lá em 0,2. Né? Então, esse aqui é o alfa. Para descobrir o valor do beta, eu vou dividir o vão que eu tenho aqui, 4, dividido por 5. Né? Então, eu vou descobrir que ele vale 0,8. Somando 0,8, né, 80% de vão para cá, com 0,2, 20% de vão para cá, vai dar 1, que seria 100% do vão. Então, isso que é o alfa e o beta. Dando sequência ao cálculo aqui, 1 mais 0,2, porque é o alfa, que eu já descobri que é 20% do meu vão. Mais 1/3 de SIC, também que é a fórmula aqui, né, parábola vezes triângulo, momento máximo para o lado esquerdo. Sendo que minha alteração agora, o S, em vez de ser 5, ele passa a ser 3, porque eu estou nas figuras do lado direito, onde o vão é 3 metros. Então, 1/3 vezes 3, vezes 1, que é aqui esse meu momento máximo, vezes 28,125, que é esse meu momento máximo. Então, que é a figura B vezes a F. Aqui, a fórmula seria 1/6 de SIC vezes 1 mais beta.
não é esse beta de 0,8, porque eu estou no vão do lado direito. Então, tanto o S, que é o meu vão, vai ser 3 metros, quanto o alfa, se tivesse que utilizar, seria esse, e o betas, como eu vou utilizar aqui, é esse aqui. Então, por isso que a fórmula fica 1/6 de 3, que é o S, vezes 1, que é este momento máximo, vezes 22,5, que é este momento máximo, por ser essa figura vezes essa, vezes 1 mais beta, 0,5. Né? 50% da carga do vão está para o lado direito da minha carga. Resolvendo isso, eu chego num delta 1,0 191,208, ou 191,21 aqui, quiser arredondar. Com isso, eu já posso calcular agora o delta 1,0. O delta 1,0 sempre vai ser a figura do E1 vezes ela mesma, ou seja, a figura do E1 vezes a própria figura do E1. A figura do E1 aqui eu posso fazer por partes também, fazer metade de um triângulo vezes metade de um triângulo, mais metade de um triângulo vezes metade de um triângulo, porém dá mais trabalho, né? Como é uma figura já conhecida que eu já tenho na tabela, eu posso pegar o vão inteiro, né, a minha viga inteira, que é um triângulo completo, vezes um triângulo completo, lá na tabela, que a fórmula vai ser 1/3 de sic, né? Um triângulo completo vezes um triângulo completo. Então, 1/3, o sic aqui, o S, ele passa a ser 8, que é os 5 metros mais os 3 metros, vezes 1, que é o momento máximo de um triângulo do E1, vezes 1 de novo, que é esse momento máximo, né? Que é o momento máximo dessa figura, vezes o momento máximo da outra figura, que é ela mesma, né? Então, por isso que repete esse 1 aqui. Igual a 2,666, ou 2,67, tá? Arredondando aqui também. Então, descobri. Com isso, já descubro o x1, né? Que é aquela alteração que eu fiz, que neste caso aqui vai ser o momento que eu tenho no meu ponto B. Então, o momento que eu tenho no meu ponto B vai ser o menos delta 1,0 sobre o delta 1,1. Isso aqui da fórmula que eu já passei para vocês. Como tem um sinal negativo, esse 191 que eu achei vai ficar negativo sobre 2,666, igual a menos, por causa do sinal, 71,7. Este aqui é o momento que eu tenho em B. E esse sinal de menos, o que ele indica? Ele indica que essa figura aqui, né, esse diagrama de momento que eu adotei ele para baixo, ele não é para baixo, ele é para cima. Tá? Somente isso. O resultado está certo, tá? Então, posso só fazer um adendo aqui dizendo que adotei inverso, né, o diagrama de momentos aqui no E1. Agora, para finalizar aqui, então, as reações de apoio, já que eu já calculei o valor do MB, iniciando, né, eu calculo aqui, ó, somatório de forças na horizontal é igual a 0 para calcular o HA, que essa é a minha força na horizontal. Como eu não tenho mais nenhum, né, HA igual a 0, calculado primeiro. Depois eu vou descobrir o quê? O valor, né, da minha reação, tanto faz a VA ou a VB, né, que eu comecei pela VA. Então eu faço somatório de momentos em algum trecho, né, que é o trecho B, eu escolhi o trecho B, olhando para a esquerda, por isso que eu coloco essa setinha aqui. Então o que eu tenho de momentos olhando para essa esquerda, ele tem que dar igual a 71,7, que é o momento que eu achei aqui, né? Ou seja, eu estou dizendo que o somatório de momentos, que os momentos que eu tenho nesse ponto aqui, ele vale quanto? Vale o que eu já achei que ele vale, né? Então, 71,7. Lembrando aquela regrinha, sempre que eu olho para a esquerda, esse momento que eu acho, eu coloco ele positivo. Quando eu vou olhar para a direita, o momento que eu encontrei aqui, ele entra negativo, tá? Não interessa se aqui for positivo, negativo, eu vou seguir essa regra. Esquerda positivo, direita negativo, tá? Para nós não ter que inverter a convenção de sinais aqui. Professor, eu faço somatório de momentos em B igual a 0, né? E coloco o MB dentro aqui. Tanto faz, alguma outra fórmula de resolver, né, momentos. Eu sei que tem bastante gente que faz assim, mas enfim. O que eu tenho de momento aqui, então, no meu ponto B, olhando para a esquerda? Eu tenho a carga de 25 pontual, vezes os 5 metros de viga, e concentro ela no centro. 2,5, né? Essa é a distância desse ponto até o ponto de aplicação. Positivo, porque é no sentido anti-horário, né? Ele tende a girar no sentido anti-horário. Positivo, a gente vai adotar. O 20 é a mesma coisa, também anti-horário positivo. Só que aqui, né, eu não tenho carga distribuída, é pontual. Então, é o 20 vezes a distância que ela está, 4 metros do meu ponto B, 20 vezes 4. O VA, ele está no sentido inverso, então ele vai ser negativo, né? Sentido horário, negativo. VA, que é essa minha força, vezes 5 metros, que é a distância que ele está do meu ponto B. Então, menos 5 VA, igual a 71
61,7, tá? Esse aqui é a equação, eu vou isolar o VA e descubro que meu VA vale 64,16 kN. Faço o mesmo processo agora olhando para a direita. Detalhe que aqui eu vou adotar o sinal negativo, né? Então vamos lá, olhando para a direita, eu tenho esse 25 distribuído ao longo de 3 metros de viga, concentro ela no centro, que é 1,5 m. Ele está no sentido horário, sinal negativo. O 30 aqui é a mesma coisa. 30 ele está 1,5 do meu ponto B. Então, menos 30 vezes 1,5. O VC, minha reação vertical em C, ele está a 3 metros do B. Então, mais 3VC, porque é o sentido anti-horário positivo, igual a menos 71,7, que é o momento que eu já achei ali. Isolo o VC, descubro que ele vale 28,6 kN. Para descobrir minha reação VB, eu faço somatório de forças na vertical igual a zero, onde eu tenho 64,16, que já é o VA que eu encontrei, né? Mais o VB, mais o VC, 28,6, menos o 20, menos o 30, menos 25, que é a carga distribuída, ao longo de 8 metros de viga. Igual a zero, né? Uma viga está em equilíbrio. Isolo o VB, descubro que ele vale 157,24 kN. Então, calculei VA, VB e VC, calculadas as reações de apoio da minha viga. E o momento em B também. Às vezes eu peço isso para vocês, tá? Qual que é o valor do momento em B? Está calculado aqui. Seria o meu X1. Fechou? Acredito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá no fórum que a gente responde. Eu estou deixando hoje para vocês uma tarefa lá também para a produção acadêmica da aula de hoje, que é uma viga com engaste, tá? Que ela tem uma diferencinha ali na hora de calcular. Ainda mais que eu vou pedir para vocês retirarem um apoio. Então vai ficar uma viga engastada em balanço. Por isso a importância daquela primeira revisão que a gente fez no primeiro dia de aula, né? Relembrando como que calcula, né? Como que eu faço o diagrama para esse tipo de estrutura. O macete que eu passei, como que eu calculo o momento máximo também em viga engastada, em balanço, enfim. A gente encerra aqui essa nossa terceira aula desse conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero também que a gente se reencontre em breve em sala de aula, porque acredito eu que os encontros são mais produtivos em sala de aula, né? A gente rende talvez menos por questões de tempo, né, de estar passando tudo, mas a gente tira as dúvidas na hora e acho que isso é bastante importante. Mas, de qualquer forma, aqui no próprio YouTube também, né, se vocês não querem perguntar no fórum ou não querem mandar um e-mail, alguma coisa assim, no próprio YouTube aqui tem a caixinha dos comentários, pode escrever o comentário aí que assim que eu visualizar eu respondo vocês. Até porque o YouTube é um canal aberto, então pode ter pessoas também que não são meus alunos, estão assistindo o vídeo. Com certeza vai ser um prazer tirar essas dúvidas aí de vocês, beleza? Valeu, abraço, até mais.